Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar o meu TCC, Energia Fotovoltaica como Solução na Redução de Gastos com Energia Elétrica em Ambientes Residenciais. Bom, é, a gente sabe que a energia ela vem sendo parte muito importante das nossas vidas há muitos anos e que está sendo uma crescente busca aí para gastar menos e melhorar o processo e tudo mais. E a gente tem um leve entendimento de que o sol é a nossa melhor fonte de energia. Porque diariamente o sol ele proporciona para a Terra muito mais energia do que a demanda de todos os habitantes do planeta. Então, pensando em formas, né, de utilizar essa energia solar, por meio da geração de energia de eletricidade direta, a gente dá o efeito fotovoltaico. Esse efeito fotovoltaico ele é uma das mais atrativas maneiras da gente gerar energia elétrica, de acordo com o Ritter, é uma pesquisa que ele fez em 2004. Com o surgimento, né, dessas células voltaicas, que antigamente elas possuíam um altíssimo custo, essa tecnologia ela evoluiu de uma forma que essa utilização ela está ficando cada vez mais viável para a gente, né? Tanto é que antigamente no surgimento eles utilizavam essas células solares somente em satélites, em sondas espaciais, e graças a esse desenvolvimento, ao avanço, né, da tecnologia, tornou um recurso para ser utilizado até mesmo na nossa residência. Com relação aos objetivos do trabalho, então a gente consegue sim dizer que a energia solar, ela é uma forma muito atrativa de geração, mas o quanto essa energia ela é acessível para a gente. Então, o trabalho ele tem o objetivo, né, de analisar esses custos de um sistema de geração própria, visando a economia de energia elétrica. Então, a gente vai buscar comparar o quanto que uma residência sem a energia voltaica, sem o sistema instalado, gasta em média por trimestre, tendo como base o consumo e coisa de bandeira tarifária, e depois a gente vai pegar esse mesmo tratamento e aplicar na mesma residência que tem um sistema há mais tempo, porque o sistema ele precisa de um tempo para maturar e ele ficar tudo certo, e que tenha o dispêndio relativamente parecido. Então a gente tem que ter um consumo parecido, propondo um estudo desses dois valores, dessas duas comparações, para que o consumidor ele tenha conhecimento de quanto tempo ou se vai valer a pena, se não vai valer a pena, para que ele de fato economize em energia elétrica. Esse trabalho, ele se justifica porque a gente tem justamente essa crescente busca pela energia solar. Cada vez mais pessoas estão buscando esse tipo de sistema na sua residência. Só que o conhecimento ele é pouco. Então, esse trabalho, ele vai explicar como que é feito o sistema, como que é a composição e vai realizar, né, justamente como eu disse antes, os objetivos, uma comparação dos valores de residência que tinha, que não tinha e agora instalou. Depois a gente vai analisar todo esse período e tudo mais, observando o funcionamento e o custo de todo o projeto individual para cada cliente. Certo? Para que assim a gente pode transparecer conhecimento à frente e também informação para novos clientes e trazer cada vez mais o aumento da energia solar, porque isso vai ser uma vantagem para o mundo inteiro. Sobre o referencial teórico, a gente vai começar falando um pouco sobre a matriz energética, que é como o mundo normalmente ele trata meios de buscar energia. Então, a gente vai primeiro falar sobre os reguladores de energia. Dá uma citada. A gente tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL, ela é uma reguladora. Então, ela joga normas, ela joga tudo, ela regula, ela comanda todas as nacionais, todas as regionais do Brasil. Então a gente pode ter a Enel, a gente tem a Energisa, a gente tem outras e outros exemplos, e a gente tem também a EP, que é a empresa de pesquisa energética que joga dados e tem também aliado com o BEM e tudo mais, que é o Balanço de Energia Nacional. Não esquecendo das iniciativas privadas, né, que regulam regiões e estados. Segundo a EP, o mundo hoje ele é composto de uma matriz energética não renovável. O que é uma matriz energética não renovável? Que eles utilizam materiais minérios que não se renovam na natureza periodicamente. A gente tem como exemplo, né, o principal, né, o petróleo e o carvão, que são os principais aí que a gente consegue ver na matriz energética, que elas compõem mais de 50% da matriz. Por outro lado, a gente tem o Brasil. Diferente da matriz mundial, o Brasil ela
diverge muito das outras. Então, apesar da gente realmente sim consumir mais do que energias renováveis, o Brasil ele tem sim mais formas de energia renováveis do que o mundo inteiro. Então, se a gente fazer uma soma de todos esses recursos renováveis que a gente tem usando no Brasil, a gente tem uma totalização de 48% da matriz. Então, o Brasil ele se torna um dos grandes líderes aí de energia, de utilização de energia renovável. A gente pode citar também a energia hidráulica, que é muito, muito, muito utilizada no Brasil. É uma das principais formas de geração de energia no Brasil. Então, sobre o cenário de energia elétrica brasileira. Esses dados, eles foram feitos pelo BEM, como eu citei anteriormente, que é o Balanço Energético Nacional, com a finalidade de apresentar a contabilização de oferta e consumo de energia no Brasil, quanto que o Brasil pediu de energia no ano. Esse relatório é feito anual, e o último que a gente teve foi o de 2020. Ele cita índice de extração de recurso primário, converte em forma secundária, segue para importação, exportação e distribuição. Então, em 2020, a oferta interna de energia, que é quanto o país utilizou de energia, que ele precisa, foi de 287,6 megatep. De acordo com esses dados, esse valor teve uma queda de 2% em relação a 2019. Isso se dá devido ao aumento das fontes eólicas e solares. Então, o Brasil, a gente está cada vez mais utilizando mais fontes de energia limpa. E também tem toda a questão do avanço do biodiesel, né, da biomassa que vem da cana e do biodiesel, que vão contribuir que a matriz brasileira ela está num patamar superior, como a gente pode conseguir ver aqui um pouco das fontes renováveis que a gente conseguiu utilizar muito mais, né? Ela teve uma participação maior, né? E a gente teve uma redução de 5% de utilização de fontes não renováveis, né? A gente teve essa redução, como mostra no gráfico a seguir. Vamos agora entrar sobre o sistema solar fotovoltaico. Uma instalação de energia solar, ela é conectada a uma rede elétrica, ela é composta por vários e vários itens, incluindo também, né, os painéis solares. Esses módulos, eles normalmente eram comercializados nas tensões de 20 volts. Só que essa tensão ela era utilizada para sistemas menores, carregar baterias e outras coisas. E como a gente está cada vez mais buscando instalação maior, instalando isso em ambientes mais maiores, que demandam mais energia, a gente consegue achar no mercado tensões aí de 95 volts por aí. Sobre o sistema solar, a gente tem que falar um pouco sobre a célula fotovoltaica, que ela é uma das partes mais importantes, porque ela é responsável por converter essa energia solar para energia elétrica, por meio do efeito fotovoltaico. Essas células, elas são fabricadas a partir do silício, que são materiais semicondutores, que eu vou falar dele posteriormente. Ele pode ser apresentado como monocristalino ou policristalino. O sistema fotovoltaico, ele é composto por várias células dessas aí, ordenadas e conectadas em um painel, como vai apresentar numa imagem aí na frente. É, Isso se dá porque uma única célula, ela não é capaz de gerar energia que vem ali da demanda, que o cliente pode vir a consumir. Porque esse consumo, ele é variável. Não, um sistema, ele nunca vai ser igual ao outro, ele sempre tem que ser adaptado. Por quê? Claro, cada residência tem o seu consumo e também a gente tem o fator regional, como a incidência solar, a gente tem a questão de região, se é muito nublado, etc. Isso são todos esses fatores regionais, eles contribuem muito para essa variação. Então aqui está um módulozinho, um sistema fotovoltaico muito simples. A gente vê aí, né, nessa parte pequena, a célula fotovoltaica, e dentro do painel existem várias e várias e várias células. E existe um arranjo de vários painéis para uma mesma residência. Então eles são todos ligados em paralelo, que ligam no módulo, e esse módulo ele vai gerando energia que desconta para você depois em forma de crédito. Então, como que funciona essa célula solar? Como eu disse antes, a célula ela é fabricada por materiais semicondutores, que é o silício.
Por quê? Ele não tem elétrons livres. Então, esse material ele se torna um material muito mal condutor de eletricidade. Então, é preciso a gente acrescentar outros elementos. Esse método de acrescentar a gente chama de dopagem. Então, a gente tem dois tipos de dopagem para o silício. A gente tem a dopagem com o fósforo, que é possível a gente obter um material com elétrons livres. A gente vem o silício do tipo N. Então, o processo ele é refeito, mas com outro material. No caso, o boro, que é um material com características inversas. Então, ele tem falta de elétrons. E essa figurinha ela mostra como que é a composição de cada célula solar. E agora a gente vai entrar um pouco no cenário da energia. Então, a gente sabe que o Brasil é um país tropical, a gente tem um clima naturalmente mais quente, então a gente tem uma irradiação solar anual maior do que os outros países. A gente apresenta cerca de 1.200 a 2.400 kWh por metro quadrado anualmente. A gente está numa posição muito privilegiada se a gente fala no contexto da energia comparada aos outros países. A gente pode citar a Alemanha, que tem uma alta em investimento e alta utilização de energia solar no mundo. Só que eles têm somente 950 a 1.250 kWh por ano. E não só isso, o Brasil ele também possui uma das maiores reservas de quartzo de qualidade. E é o quarto produtor de silício metalúrgico no mundo, que a gente viu anteriormente, que é o material de fabricação da célula solar. Então é de extrema importância. Pô, mas por que que o Brasil ele não é o maior produtor de energia solar? Isso tem um motivo. Apesar dessa vantagem, a gente tem uma baixa procura. Apontado por dois autores, que foi o Machado e o Miranda, a gente produz cerca de 20 megawatts de energia, de energia solar anual, enquanto o mundo inteiro produz cerca de 350 mil megawatts por energia anual. E a Alemanha, ela produz cerca de 50% desse valor. Isso tem um motivo. É decorrente do alto valor da instalação desses sistemas, visto que a maioria desses módulos são todos importados, as barras de metal são todas importadas, porque a gente não tem uma indústria desse segmento no Brasil. Então a procura é muito, apesar da procura ser alta, o custo também é muito alto. Bom, sobre a metodologia. Esse trabalho ele se enquadra ali dentro da pesquisa descritiva, que ele descreve característica e tudo mais. Então, a pesquisa ela vai descrever e explicar os sistemas solares. É, perdão, com a finalidade de compreender o funcionamento e aplicação do projeto de energia solar, entendendo, né, como que todo esse sistema funciona, o que que é uma célula e como que o seu funcionamento acontece. Para a formulação do trabalho, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, que é responsável pela elaboração. A gente teve um levantamento teórico, levantamento de dados, escritos e já publicados por sites, grupos e tudo mais. E por ser um trabalho que vai ter, né, uma viabilidade econômica, perdão, rapidinho, é necessário uma coleta de dados estatísticos. Então, é uma pesquisa de caráter quantitativo. Porque ela vai demonstrar de maneira quantificada a importância dos dados, verificando se é ideal para medir potencial e tudo mais. Bom, esse é o final. Obrigado pela atenção.